Olá, boa noite. Boa noite. As duas faces do câmbio. Enquanto exportadores comemoram a alta do dólar, indústrias que dependem de insumos importados repassam custos ao consumidor. Apesar dos impactos da crise, o mercado de trabalho ainda oferece vagas de emprego no estado. Calorão atípico leva comércio a promover queima de estoque dos produtos de inverno. Exames gratuitos de DNA ajudam gaúchos que buscam reconhecimento de paternidade. E na série especial sobre a memória afetiva do cinema, as lembranças das antigas casas de exibição em Passo Fundo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Ruim para uns, bom, muito bom para outros. A disparada do dólar, que este ano já acumula alta de 29%, é comemorada por empresas que apostam no mercado exterior. Por outro lado, a elevação da moeda norte-americana pesa no bolso do consumidor por causa do aumento no preço de produtos e insumos importados. Quem gosta daquele pãozinho logo cedo vai ter que moderar na quantidade se não quiser sair no prejuízo. Por causa da elevação do dólar, a importação de insumos como trigo ficou mais cara. Em médio prazo, o impacto vai chegar na mesa do consumidor. Se a alta do dólar se mantém e os estoques não são suficientes, até que o dólar recue, eu vou ter que importar a parte do trigo que a gente consome a um preço de dólar alto. E aí, claro que isso vai impactar no pão, no biscoito. Mas não são todas as contas que devem acender o sinal vermelho. Alguns setores da economia têm se beneficiado com o dólar em alta. É o caso desta empresa de tintas e adesivos. Há 53 anos no mercado, 10% de tudo que produz vai para fora do Brasil. Com a perspectiva do dólar, a aposta é de incrementar as exportações em até 35% este ano. No mercado de tintas, nós já operamos no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia e estamos olhando outros mercados, como por exemplo a África, que tem muito baixa industrialização, então é uma grande oportunidade para colocar os nossos produtos nesse continente. Já nesta metalúrgica, além de aumentar as exportações da linha agrícola em 20%, a direção também prevê a criação de novos postos de trabalho. A exportação ela representa a possibilidade, no mínimo, de manter a equipe e se nós conseguirmos atingir as nossas metas, de chegar a pelo menos 20% da exportação dos nossos produtos, a equipe terá que ser aumentada. As taxas de desemprego voltaram a crescer este ano no país. Mas apesar da redução de 30% no número de postos de trabalho, ainda é possível encontrar boas oportunidades no mercado. No Rio Grande do Sul existem mais de 3 mil vagas disponíveis, a maioria delas na região metropolitana. Desempregado há 3 meses, Fernando veio de Santa Catarina em busca de trabalho no Rio Grande do Sul. Espero, com certeza, já logo em seguida me recolocar no mercado de trabalho, Assim como ele, milhares de trabalhadores procuram emprego em meio a um cenário econômico nada favorável, que vem levando empresas a fecharem postos de trabalho. No estado, o Cine registrou uma queda de 30% no número de vagas ofertadas este ano, em comparação a 2014. Atualmente, oferece 3.200 vagas. Nós sabemos que o trabalhador vai até a agência para encaminhar o seguro-desemprego, fazer a carteira de trabalho, buscar os seus benefícios e também nós precisamos propiciar que lá esteja a vaga de trabalho. Então é um trabalho em conjunto que busca justamente a aproximação da fundação, a aproximação das agências com os empregadores e buscar essas vagas para termos elas à disposição do nosso trabalhador aqui do estado. No estado, o setor que mais oferece vagas através do Cine é o agropecuário, seguido de serviços, comércio e indústria. E a maioria das oportunidades está em Porto Alegre e região metropolitana. São 1.200 vagas. A faixa salarial das vagas é de 1 salário mínimo, podendo chegar a 1 salário mínimo e meio. E o grau de escolaridade mais exigido é o ensino fundamental. O atual momento do mercado de trabalho pede cautela do trabalhador, seja ele empregado ou desempregado.
A atual situação econômica não está gerando postos de trabalho. Nós tivemos uma redução de mais de 30% de postos criados esse ano em relação ao ano passado. Então, toda a valorização possível para aquele trabalhador que está no trabalho, para aquele trabalho que o trabalhador tem. Segundo lugar, aquelas pessoas que estão usufruindo do benefício do seguro-desemprego, que elas não esperem até o final desse benefício para depois procurar vaga. Patrícia procura há 3 meses uma vaga de operadora de telemarketing. Pela primeira vez, ela veio ao Cine. A expectativa, espero que eu consiga, um trabalho. E diante do momento delicado na economia, empresários buscam alternativas para encarar a crise. A reportagem da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo, mostra o exemplo seguido por comerciantes da região do Vale dos Sinos que trabalham para se manter competitivos. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Voti Estância Velha, que conta com mais de 800 associados, fala que neste ano muitos lojistas sentiram a crise. A gente está passando por um momento de saída de associados do quadro, muitas empresas fechando, a gente já teve 40 associados saindo do nosso quadro esse ano. É um número bastante forte, bastante expressivo, que a gente fica preocupado. Muitos associados têm relatado queda nas vendas de 8%, 15%, em alguns casos 30%. Tiago trabalha no comércio familiar e buscou alternativas e mudanças para conseguir se manter competitivo no mercado. Ela ficou por 22 anos no mesmo lugar. Depois ela mudou, então, desde dezembro, a gente fez um estudo e a gente viu que a gente estava dentro de uma galeria onde não tinha fluxo de carros. Segundo os comerciantes, as dificuldades de manter um comércio são diversas, independente do ramo escolhido. Varejista não é fácil, tá, cara? O varejista é um dos que mais sofre, né? Porque além de ele ter que responder tudo na ponta, ele que atende o consumidor. Mesmo com o cenário desfavorável, é importante investir e buscar melhorias para se diferenciar. E da habilidade de mudança e inovação, os comerciantes entendem bem. E assim, continuam movimentando esse mercado tão antigo e extenso. A instabilidade volta ao oeste do estado nesta terça-feira. Na fronteira, sol com muitas nuvens. Chove a qualquer hora do dia em Uruguaiana. A mínima vai ser de 11 graus. Em São Borja, sol com aumento de nebulosidade. As temperaturas seguem altas, máxima de 29 graus. Sol e períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia também em Alegrete. No amanhecer, faz 10 graus. E a onda de calor não vai dar trégua nesse inverno, viu? O El Niño, fenômeno que de tempos em tempos interfere no clima, deve continuar até o final do verão. É o que garantem os meteorologistas. Agosto, inverno, temperatura de 32 graus em Porto Alegre. Onde está o frio? Sei lá, eu acho que deve estar em Bariloche, por lá, né? Olha, estão dizendo que ele anda por aí, mas não se sabe se ele voltará. Com esse verão fora de época, um cenário incomum tomou conta de muitos municípios do Rio Grande do Sul. Camisetas no lugar de blusas de lã, chinelos e sandálias em vez de sapatos e botas. Vale até andar sem camisa. E os gorros e casacos de lã, onde foram parar? Tá no armário. Coitadinho, eles estão chorando lá na minha gaveta, porque este ano eles só saíram uma vez da gaveta. Eles estão esperando, né, que eu dê uma chance. Para tentar recuperar o movimento e convencer os consumidores a levarem roupas de inverno, os lojistas estão fazendo promoções. Tudo com 10%, 20% e até 30% de desconto. Ou leve 3 e pague 2. Na verdade, tem um pouco de dificuldade, né? Porque a gente se concentrou em baixar as peças de inverno devido a essa estação, que ninguém sabe o que vai vestir. Agora eu tô com metade da loja de verão e metade de inverno. Não é muito confortável provar peças de lã com esse calor. Mas a professora Marilice Sauresig está mais interessada no preço. Muito desagradável, mas o preço vale a pena sofrer um pouquinho. Com um calor atípico, a população mudou alguns hábitos. Que tal retocar o bronzeado no parque? A caminhada?
fica bem mais agradável com o sol. E o calor é um estimulante, né? Porque as pessoas usam pouca roupa, bebem muita água, né? E come pouco. O responsável pelo veranico de inverno é o El Niño. O fenômeno consiste no aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, provocando chuva e altas temperaturas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Amanhã as temperaturas vão baixar um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, mas não pensa não que o verãozinho está indo embora. Devemos ter ainda por alguns dias a permanência dessa situação, vamos dizer, atípica para os gaúchos. E aí, gostaram da notícia? Todos hão de convir comigo que um calorzinho esses dias maravilhosos, brilhantes, essas flores aqui no parque, as árvores floridas, é uma delícia. No norte do estado, muita nebulosidade nesta terça-feira. Na Serra, em Caxias do Sul, tempo parcialmente nublado, máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, no Planalto, sol com períodos de nuvens. As marcas vão dos 15 aos 26 graus. No noroeste, o tempo fica encoberto, com períodos de sol. A nebulosidade aumenta ao longo do dia. Faz 15 graus ao amanhecer em Cruz Alta. E assista ainda nesta edição as memórias afetivas das antigas salas de cinema de Passo Fundo. E logo após o intervalo, testes gratuitos de DNA ajudam quem busca reconhecimento de paternidade na justiça. A gente volta já. A região leste terá uma terça-feira de tempo instável. Em Porto Alegre, períodos de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva, máxima de 26 graus. Em Guaíba, tempo parcialmente nublado. Chove à tarde e à noite, mínima de 17. No litoral norte, terça-feira de muita nebulosidade. Em Tramandaí, períodos de chuva durante o dia, máxima de 25 graus. Ter o nome do pai na certidão é um direito assegurado pela Constituição e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas em todo o país, 5,5 milhões de brasileiros em idade escolar não têm o nome do pai registrado. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Para garantir esse direito, aqui no Rio Grande do Sul, as mães de baixa renda podem fazer exames de DNA gratuitos. Essa mãe de 22 anos de idade veio fazer exame de DNA para confirmar a paternidade do filho de 9 meses. O Domingo dos Pais não foi um dia fácil para ela. Tu vê todas as crianças, todo mundo se abraçando e tendo aquele encontro afetivo e o teu filho não. E até mesmo muitas pessoas te dando parabéns, feliz Dia dos Pais para ti, como mulher. É bem constrangedor e doloroso. Para ter direito ao exame gratuito, as mães precisam ingressar com pedido através da Defensoria Pública ou do Tribunal de Justiça. A coleta de sangue para o teste de DNA é feita em Porto Alegre e em outras 8 cidades do interior. É dever do suposto pai comparecer. Alguns municípios também fazem a coleta em audiências de conciliação. A Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde realiza, em média, 400 exames de investigação de paternidade todo mês. Os testes de DNA são realizados em equipamentos como esse. Eles fazem a análise genética do material coletado nas amostras de sangue. Desde 2007, a Fundação realizou 38 mil exames e acabou com a fila de espera para o serviço, que antes era de 2 anos. O resultado do teste sai no prazo de 30 dias, no caso de pai vivo, ou em até 60 dias, quando o pai já é falecido e a investigação de paternidade mais complexa. Através de filhos, pais, descendentes, ascendentes, se reconstrói o possível genótipo desse pai falecido. Tu tendo essa reconstrução genética desse suposto pai, tu pode fazer uma comparação com um pretenso filho. O registro de paternidade garante direitos legais. A pessoa passa a ter todos os direitos, né, que um outro filho reconhecido ou já tido e havido como filho tem, né? Então, e isso é inquestionável. Ninguém mais vai dizer que essa pessoa não faz parte dos sucessores, né?
mas também tem grande valor afetivo. O direito do meu filho, sem a certidão, ter um registro, o nome do pai ali, a criança se torna frustrada, de repente até agressiva, violenta no futuro. E tendo pelo menos ali, ela vai se sentir mais protegida. Poxa, meu pai pode não estar no meu dia a dia, mas eu tenho o nome dele na minha certidão. E uma notícia triste: 15 pessoas perderam a vida nas estradas do Rio Grande do Sul neste fim de semana do Dia dos Pais. Isso é mais do que o dobro do ano passado, quando 7 pessoas morreram nas rodovias gaúchas no mesmo fim de semana. Os acidentes com lesão subiram de 228 para 244. A boa notícia é que as infrações por alcoolismo diminuíram em 22%. E muita gente escolheu o transporte coletivo para viajar. 40 mil passageiros deixaram o interior rumo a Porto Alegre, a maioria entre a noite de ontem e a manhã desta segunda-feira. A multa para quem usa o telefone celular enquanto dirige passa dos R$ 85 e o motorista ainda perde 4 pontos na carteira de habilitação. Mesmo assim, essa é uma das 3 infrações mais comuns no trânsito. Num mundo ideal, o correto no trânsito seria se desligar completamente de qualquer tecnologia que não seja o carro. O fato de colocar o celular no silencioso ou no vibracal já vai desviar a atenção do condutor e pode, então, interferir bastante na questão dele ter que ter a atenção voltada para o ato de dirigir. Se é necessário que ele atenda o celular, então que procure um local adequado para estacionar e, então, atenda a sua ligação, né, de forma tranquila. A 60 km por hora eu tenho uma média de tempo de deslocamento de 18 metros por segundo. E nisso vai levar 3/4 de segundo para eu ter esse tempo de reação. Então, isso pode gerar uma situação de risco, porque eu vou ter, digamos assim, o meu tempo de reação aumentado. E depois do tempo de reação eu tenho o tempo de frenagem. Então pode gerar esse risco de dano por causa dessa desatenção no trânsito. Um aplicativo do Departamento Nacional de Trânsito pode te ajudar com o problema. O Mãos no Volante funciona no sistema Android e pode ser baixado de graça pelo Google Play. Por meio do aplicativo, é possível programar uma mensagem automática que será enviada para todos que tentarem ligar para o seu celular enquanto dirige. A vantagem é que o aplicativo não emite sons nem vibra o celular, o que ajuda a manter a atenção do que realmente importa. E 2 linhas de ônibus do bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, circulam com um novo itinerário. A alteração veio depois que um abaixo-assinado foi encaminhado ao orçamento participativo e reflete as mudanças ocorridas na região nos últimos 10 anos, principalmente o aumento da população. Com a alteração, a linha derivada a 704.1, Humaitá a J. Renner, Dona Teodora, passa também pela rua José Aloísio Filho, que não fazia parte do itinerário. Melhorou agora, não vem com bastante pessoas aqui dentro, né? Então a gente consegue bem tranquilo trabalhar sentado já de manhã cedo já. Para mim, particularmente, que trabalho na Zona Sul e tem que atravessar a pracinha todos os dias, foi ótimo, né? No entorno da rua José Aloísio Filho, houve uma explosão imobiliária. A prefeitura não tem números exatos, mas o boom da construção civil dos últimos 10 anos é visível por aqui. Os moradores calculam que somente nos últimos 5 anos surgiram 6 novos condomínios aqui no Humaitá. Este, por exemplo, com 3 torres e 18 andares cada, deve ser entregue até 2016, aumentando ainda mais a população local. O vice-presidente da Associação de Moradores veio morar no Humaitá há 2 anos. Só no condomínio dele são 17 torres, cerca de 440 apartamentos. O local não era atendido pela linha de ônibus. Em 2016 está para ser entregue mais 3 torres de 18 andares, então você imagina. Hoje já tem um monte, em 2016 vai ter mais gente ainda. O novo percurso da linha Humaitá foi uma conquista do orçamento participativo. Foi feita essa experiência aonde o ônibus tinha que passar e aonde o ônibus passava, que era realmente aquelas pessoas que trabalham cedo, que tinham que sair de 5 e pouca da manhã de casa, 6 horas da manhã. No inverno agora é escuro, né? E tinha risco de segurança ali para as pessoas, principalmente nós que somos moradores aqui, que tinha essa preocupação dessa melhoria o mais breve possível. A EPTC ainda vai monitorar o novo percurso da linha. A gente
passa entre 30 e 90 dias fazendo um acompanhamento muito próximo dessa operação, até para fazer os ajustes, aumentos de oferta numa ou noutra linha, conforme a característica do usuário, como ele vai usar esse atendimento novo. O tempo segue instável nesta terça-feira no centro do estado, mas o calor continua. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens, máxima de 28 graus. Em Santa Maria, pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 15 graus nas primeiras horas da manhã. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 28 graus. E assista depois do intervalo as memórias afetivas das antigas salas de cinema de Passo Fundo. Já já! A chuva chega ao sul do estado nesta terça-feira. Em Bagé, tempo instável e temperaturas em queda, mínima de 11 graus. Também chove durante quase todo o dia em Pelotas. As temperaturas variam pouco, vão dos 15 aos 21 graus. No litoral sul, os ventos diminuem. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. O Festival de Cinema de Gramado começou na sexta-feira com a exibição dos primeiros longas das mostras nacional e latino-americana. A primeira noite de premiações foi dedicada aos curtas gaúchos. Na noite de abertura, Palácio dos Festivais lotado. O ator e diretor Daniel Filho recebeu o prêmio Cidade de Gramado. Me dá uma responsabilidade, porque é da cidade de Gramado, então é um pouco mais do que do cinema. Na categoria Curtas Gaúchos, Gabriela Poster foi eleita a melhor atriz pela participação no filme A Bruxa da Fábrica. E Carlos Azevedo foi o melhor ator por Rito Sumário. O grande vencedor da noite foi O Corpo, com 4 estatuetas. Melhor filme, melhor roteiro, melhor fotografia e direção, para Lucas Casales. É um reconhecimento que deixa a gente um pouco mais tranquilo, assim, para continuar no caminho, assim, para acreditar no cinema que a gente acredita mesmo. Os cinemas de rua foram pontos importantes de cultura ao longo do século XX. A magia da sala escura levou diferentes gerações a compartilharem histórias emocionantes. Ir ao cinema não se resumia a entrar na sala de projeção. Era ponto de encontro de amigos que trocavam desde gibis a experiências marcantes. Na segunda reportagem da série sobre os cinemas de rua, as memórias dos moradores de Passo Fundo, no noroeste do estado. A reportagem é da UPF TV. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920 foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940 e era um pouco diferente para a época, porque pela primeira vez a cidade exibia filmes adultos. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase 2.000 pessoas.
O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, né? Que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema, né? O Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas, né? Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, né? Tinha o chamado baleiro balas. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em 3 locais da cidade. Eu iria até 90 anos, se Deus quisesse, né? Ou mais, que é amor. Eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor, né? E para o seu Domingos, não era só o glamour que encantava, era o romantismo. Naquele tempo eu achava bastante romântico. Para mim o cinema era uma coisa assim, um lugar bacana até para os namorados, né? Chegar e sentar no escurinho do cinema. Para ele, as sessões de cinema eram especiais. Fascinaram tanto que, na época, ele ousou fazer um filme. Na foto de 1975, A Lembrança da Câmera. Pelo fato de ter feito esse filme, eu voltei àqueles anos lá, na calçada. Chega ali, pessoal, olhando no cartaz, já querendo saber qual é a história, antes só olhando os cartazes, né? Apareciam ali. Então eu voltei ao passado com isso, porque é uma coisa que eu fiz exatamente como era feito há 50 anos atrás. O cinema de calçada em Passo Fundo passou por diversas fases. Se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem, por mais irônico que seja. A partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo a morte do cinema. A sessão do VHS, a sessão do DVD, do Blu-ray, da internet e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir no Cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois saiu do filme conversando, tu viu, né? O cara isso, quer dizer, ficava comentando o que aconteceu na história. Então é uma coisa assim que hoje não acontece mais, né? O cinema deixa saudade, realmente. Amanhã você vai conhecer os cinemas Astral e Coliseu que marcaram a história de Cachoeira do Sul. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.